Sob a perspectiva do que se conhece na história terrena, esses nomes, Lúcifer e Satã, parecem entidades que são amaldiçoadas, ou demônios, ou diabos. Isso não existe. São apenas seres extraterrenos cujos nomes ficaram ligados a toda uma descrição teológica em que eles representam o lado ruim de um processo, um lado mítico, o arquetípico de uma história, mas não é bem por aí. Alguns poucos livros já foram escritos a respeito disso, outros, muitos virão ainda, esclarecendo exatamente em detalhes, mas eu vou mexer um pouco com a sensibilidade dos senhores para tentar explicar. Até hoje, da forma judaico-cristão como nós ocidentais raciocinamos, e isso é um modelo muito pobre de raciocínio, nós só conseguimos entender as coisas através do aspecto da dualidade. O bonito e o feio, o bem e o mal, o bom e o ruim. Mas existem outras qualificações e epítetos. Eu não sei se vocês sabem daquela história de um homem que ia passando, aí parou num carro, estava tendo uma feira lá na cidade do interior, ele parou o carro para pagar gasolina, desceu. A história não é muito politicamente correta. Aí tinha uma briga de cães ao lado, e tinha um cão malhado e outro preto, sendo cada um dos dois, os donos segurando, e a aposta estava rodando para ver qual dos dois cães ia ganhar a briga, né? Então alguém estava lá gritando, venham apostar que a briga vai começar. Aí o dono do carro aproximou-se lá, tinha um cara observando e disse, qual dos dois é o bom? O cara disse, esse aqui, o malhado. Ah, bom, vou apostar nesse. Apostou no malhado, quando começou a briga, o outro cachorro veio e destruiu o malhado. Aí o cara disse, você não disse que esse era o bom? Disse, o perverso é o outro. Tem bom, ruim, perverso, muito ruim, muito perverso. Tem todo tipo de aspecto nessa história. Lúcifer e Satã, dentro da dualidade que nos marca o raciocínio, parecem ser o ruim, o lado ruim. Será? Esse é o problema. Vamos observar o seguinte aspecto. Vamos nos colocar no lado de Javé. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Isso é ciência, uma idade geológica. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, a Terra se formou do jeito que nós a conhecemos hoje. Passou 600 milhões de anos, aí a ciência percebeu que há 3,8 bilhões de anos atrás surgiu uma célula-mãe. A primeira célula que surgiu na Terra com um código de vida. E é dessa célula-mãe todos os corpos de seres vivos que hoje existem na natureza terrena, o corpo de uma barata, de um pernilongo, de um pé de coqueiro, de qualquer coisa viva, o nosso também, tudo isso começou a partir dessa célula-mãe. Essa célula-mãe apareceu aqui na Terra com um código de DNA que hoje define a todos nós. Tudo que nasceu daqui para frente nasceu com o mesmo código de DNA dessa célula. Isso é ciência. Em 1973, Francis Crick, prêmio Nobel, por ter descoberto as hélices espiraladas do DNA, ele, prêmio Nobel, um cientista, depois de muito estudar, disse, de fato, a vida surgiu na Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Toda a ciência, todos os cientistas concordaram com isso. Eles discordavam no como essa molécula-mãe surgiu. Desculpa, como essa célula-mãe surgiu. Alguns diziam que ao longo dos 600 milhões de anos, desde a formação da Terra até o aparecimento dessa célula, essa célula foi se formando naturalmente até que se formou com esse código de DNA muito complexo, composto por 23 pares de cromossomos, cada cromossomo com não sei quantos números de genes e por aí vai, etc. e tal. É muito complicado. Então, Francis Crick dizia, a turma que defende a geração espontânea, a teoria da geração espontânea, deve refletir melhor, porque não existia na natureza terrena os elementos químicos
básicos da formação do DNA dessa célula. Então essa célula não se formou aqui na Terra. Se ela não se formou aqui na Terra, ela só pode ter vindo de fora. Então surgiram duas teorias da panspermia. Uma da panspermia dirigida e a outra da panspermia. Esqueci também, pronto, está tudo para mim. Surgiu a teoria da panspermia, que dizia que essa molécula, em não podendo ter sido criada, ela teria que ter vindo de fora. E teria vindo no seio de um cometa ou de um asteroide que, em batendo na Terra, teria semeado a Terra com esse tipo de molécula e, a partir daí, toda a vida na Terra teria começado. Aí Francis Crick diz, esse tipo de panspermia também não é verdade, porque na hora que um cometa ou um asteroide penetra na atmosfera terrena, ele começa a atritar com a atmosfera e explosões tipo atômicas ocorrem, e na hora que ele se choca com o planeta, ou antes mesmo disso, na hora que ele explode, essa molécula não teria condições, pelo grau de complexidade dela, de sobreviver a esse tipo de choque. Então ele diz, sim, um outro tipo de panspermia, que se chama dirigida, em que seguramente essa única explicação, alguém esteve aqui na Terra e colocou essa molécula, ou alguém colocou essa molécula dentro de um artefato fechado e enviou aqui para a Terra. Quando ele disse isso, os jornalistas disseram, mas o senhor, um prêmio Nobel, está dizendo que Deus... Quem é que falou em Deus? Eu não falei Deus. Não, mas eu disse que alguém tem que ter mandado isso para cá. Ou veio aqui deixar. Mas alguém é Deus. Deus quem está dizendo é você. Eu sou um cientista, eu não acredito em Deus, não posso dizer que Deus fez isso. Ou seja, Francis Crick ficou brincando com o jornalista, mas ele disse que a única explicação plausível, e até hoje isso permanece, é a única explicação, alguém colocou essa molécula. Esse alguém é Javé. Aí o jardim do Éden dele passou 3 bilhões e 800 milhões de anos evoluindo, e ele e os seus prepostos, criando esse tipo de natureza aqui na Terra, que é a cara dele, porque a atitude de Javé é muito simples. Como ele não tem a natureza humana, a natureza dele é muito diferente da nossa, o aspecto humano nele é só um dos aspectos da sua personalidade, tudo na natureza terrena, de acordo com esse DNA, já nasce com o germe da sua própria morte, já que tudo nasce para morrer. E qual é a lei que vale? A lei do mais forte sobre o mais fraco, sempre. Aquilo que Darwin percebeu. Porque Javé só sabe agir assim. Mas apesar dele só saber agir assim, ele tem toda uma ternura e amor. Sabe aquele pai e mãe chato, que ama o filho, mas dá ordem o tempo todo, e se o filho não obedece, ele... Mas diz, eu amo você, eu estou fazendo assim porque eu sei que isso é melhor para você. É Javé. Então Javé começou a cuidar dessa terra há muito tempo. Mas devido ao estilo dele, diversos problemas ocorreram no passado, e a Terra, num certo ponto da sua história, foi escolhida como espécie de planeta lixo. Olha meu termo que eu estou usando. Planeta hospital, planeta prisão, planeta hospício, para um sem número de espíritos que foram fracassando ou tendo problemas naquele mundo, naquele outro, nisso ou naquilo. E o nome disso aqui ficou conhecido como rebelião de Lúcifer. Então nós vamos deixar isso de lado. Então quando Javé percebeu que nas esferas espirituais primárias vinculadas ao planeta físico Terra existiam bilhões de espíritos ali localizados e tinham que nascer na Terra para poder evoluir, qual foi o plano dele? Eu vou criar, a partir da própria natureza terrena, uma espécie pensante, ou mais de um. Mas não foi esse o plano. O plano dele foi eu vou melhorar algumas espécies da Terra, fazer com que essas espécies não tenham a noção do bem e do mal, para que esses espíritos todos doentes
possam encarnar nesses corpos sem noção de bem e de mal, porque sem noção de bem e de mal ninguém peca, ninguém aciona os mecanismos, as leis de causa e efeito, ninguém assume ou adquire débitos espirituais. E assim ele criou, de um dos certos desmembramentos da espécie Homo sapiens, um subgrupo, que terminou sendo a nossa própria espécie, de um Adão e uma Eva que viviam nus, não tinham malícia, não tinham noção do certo e do errado. E esse era o plano de Javé. E o plano dele era correto, sob a perspectiva dele. Quanto mais animais humanos sem o tirocínio desperto existissem na Terra, mais os espíritos doentes encarnariam nesses animais e, com isso, iriam sarando as suas feridas espirituais, já que não cometeriam maldades, ódios. Um animal não comete uma maldade nem um ódio. O leão devora uma zebra pelo código genético dele, mas não é que ele tenha raiva da zebra, é para sobreviver. Se alguém tem responsável nessa história, não é o leão, é quem criou o leão desse jeito. E aí está já vai. Esse é o problema. O fato é que, quando Adão e Eva estavam ali tranquilos, lá no Jardim do Éden, aí surge um personagem que ficou conhecido para a posteridade como a serpente, que depois foi nominada de Satã, que chegou para Eva e disse: ô cara pálida, veja que árvores belíssimas tem aqui, engraçado, né? Você pode comer de todas, só não pode daquela. Dizem as más línguas que você fazer isso com uma mulher é terrível, porque ela vai enlouquecer com aquela árvore, que só aquela não pode. São as más línguas masculinas que falam isso. Mas a história é que, na hora que Eva comeu o fruto, abriu os olhos, ou seja, a razão nela despertou, ela falou para Adão, Adão também ficou curioso, comeu, e eles se tornaram seres humanos conscientes do bem e do mal. Isso é o que conta a Bíblia. Quem é que fez isso? Satã. Satã foi aquele que transformou a espécie Homo sapiens em pensante. Javé não gostou. Bateu na serpente e expulsou Adão e Eva do paraíso e disse: agora vocês vão pagar com o próprio suor a vida de vocês. Você, Eva, vai agora ter parto com dor. Você, Adão, vai ter que trabalhar, suar. Não era isso que eu tinha planejado para vocês. Agora vocês estão entregues à própria sorte. Não é ninguém que conta isso, é o próprio Javé que conta como ele ficou furioso com a serpente, com Adão e com Eva no livro Gênesis. Quem é o bom e o ruim? Javé é o bom? Satã é o ruim? Javé é o ruim? Satã é o perverso? Quem é o bom, o ruim e o perverso nessa história? Esse é o problema. No lugar de Javé, o que é que qualquer um de nós faria? No lugar de Satã, o que é que qualquer um de nós faria? Esse é o drama. A história se torna mais complicada ainda quando Adão teve um filho, depois outro. Aí Abel e Caim, os dois irmãos, brigam. Aí Caim brigou com Abel, por quê? Porque Abel fazia os sacrifícios, oferecia ao Deus Javé, pedindo: Javé, desculpe a falha de meu pai Adão e da minha mãe Eva, que traiu a sua confiança. Receba aqui os meus sacrifícios. Mas Javé adorava isso. E valorizava os sacrifícios de Abel e enchia Abel de bênçãos ao longo da sua vida. Aí Caim, que era filho de Adão e Eva, mas da vertente esquerdista da história, influenciado por Satã, ou seja, pelos rebeldes, também fazia lá os sacrifícios para Javé, mas Javé desconfiava assim com Caim, disse: esse cara não é dos meus,
bababá. Aí não enchia a vida de Caim de coisas boas, não ligava para os seus sacrifícios, e Caim começou a ficar com inveja de Abel. Aí Caim mata Abel. Aí Javé chega para Caim e diz, e isso está escrito pelo próprio Javé na Bíblia: Caim, não vou fazer nada com você não, viu, cara? Mas ó, vai-te daqui, vai para bem longe daqui, que tua descendência seja maldita. O engraçado é que Caim foi, a descendência de Caim um dia, lá na Babilônia, construiu uma torre fantástica, e Javé ficou marcando o tempo toda essa descendência que destruiu a torre. Por quê? O próprio Javé, na Bíblia, diz: os homens queriam ficar iguais aos deuses. Eu não admito. Construíram uma torre para destruir. Quem é o bom dessa história? Javé? Quem é o ruim? Caim? Ou seja, eu vou parar por aqui, porque senão eu teria que falar de toda a história bíblica, mostrando para vocês um detalhe bem simples. O modo como nós ocidentais raciocinamos, ou seja, através da dualidade, não serve para nós entendermos essa história, porque ela é muito complexa. Sob a perspectiva, Lúcifer e Satã sempre foram considerados demônios, porque nas escrituras bíblicas, e quem escreveu essas escrituras, Javé, os 5 primeiros livros, o resto é influência dele, Lúcifer e Satã, em relação à ótica de Javé, era a parte complicada da história. E eles foram transformados pela Igreja Católica, que é uma coisa mais recente, em demônios. Então, Lúcifer e Satã atrapalharam os planos de Javé. Mas sem Lúcifer e sem Satã, nenhum de nós estaria aqui hoje, ocupando um corpozinho animal pensante, com condições de ser responsável pelo próprio equívoco. O paradoxo é, se não tivesse ocorrido isso na espécie Homo sapiens, para que Jesus iria um dia encarnar na espécie Homo sapiens para ser um animalzinho, sem pensar, sem fazer nada, sem poder ensinar nada a ninguém? Porque se não fosse a serpente, a espécie Homo sapiens criada por Javé seria mais uma espécie animal na Terra, com muito instinto, mas sem... Não teria uma evolução dessa espécie? Não necessariamente, esse é o problema. Poderia ter. Mas até hoje, os macacos são hoje como eram na época de... E não evoluíram. Os rinocerontes também são os mesmos. Será que iriam evoluir? Isso aí é uma vertente da história que um dia talvez a gente venha estudar. Mas hoje, pelo que a gente sabe, se Satã não tivesse chegado e dito, ó, como aquilo ali, isso é uma metáfora, tá, pessoal? Se ele não tivesse interferido, não teria espécie pensante na Terra. Olha o tamanho do problema. Quem é bom e quem é mau nessa história? Então, a circunstância determina o processo. Então, Lúcifer e Satã eram parceiros dentro de um processo, de uma briga com o modo de ação de Javé, com o modo de ação dos prepostos de Javé e com o modo de ação de uma entidade que veio lá de fora e tentou ajudar Javé, que é aquele que nós conhecemos por Jesus aqui na Terra, e eles eram membros e parceiros de todo um processo. Os dois eram e são amigos do jeito que somos aqui amigos. Nunca um atraiçoou o outro. Esses seres jamais foram violentos, nunca foram maldosos, apesar de demonizados, não era. Mas o Elião tem uma natureza mais agressiva? Começou a ter a partir de certas doenças ocorridas dentro de um processo de 700 mil anos de loucuras. Mas originalmente nunca tiveram nenhum problema nesse caso. Muitos espíritos rebeldes tiveram problemas ao serem localizados nas esferas da Terra e começaram a nascer no corpo animal quente de um homem que teve que brigar e matar uns para sobreviver. Aí começou a ter que lidar com violência. Muitos desses seres chegaram aqui à Terra já doentes.
Satã foi alguém que, a partir de uma certa história, começou a adoecer de forma muito mais séria. Lúcifer preservou-se um pouco mais. Detalhe, Lúcifer e Satã não foram os dois personagens mais importantes dos últimos tempos dessa história. Eles são os nomes mais famosos. Existiram outros problemas muito mais sérios que outras entidades tiveram por trás, mas conta-se como sendo Satã que fez tudo como uma forma de simplificar a história para que nós humanos possamos minimamente compreender ou ter um vislumbre disso. Satã começou a brigar com muitos outros companheiros, mas brigas de discussão e depois de confusão mesmo. Mas é um tipo de confusão mental que nós aqui na Terra não conseguimos compreender. Aquele que viria a ser o apóstolo Judas, que traiu Jesus, foi alguém que um dia confrontou Leminho. Ou seja, existem mil e uma histórias nesse texto. Isso não tem dúvida. Pegue os 2 melhores amigos da Terra, coloque um para ser ministro e outro para ser presidente, para vocês verem o que é que ocorre. O poder, o exercício do poder, complica. Peguem 2 melhores amigos para que eles juntos façam alguma coisa. Em algum momento ocorre desentendimento. A imperfeição, graça, em todas essas espécies, é natural. Então, Lúcifer e Satã, originalmente, eram parceiros, amigos, ainda são, apesar de que os dois estão, cada um está numa situação muito bem diferente da outra. Isso não tem muita importância. São aspectos acessórios de uma história que, se a gente não tirar os olhos do essencial, a gente termina se perdendo em detalhes. O importante, pelo menos, é que nós, que estamos de uma forma ou de outra vinculados a esse tipo de assunto, saibamos que um dia houve uma história meio complicada, essa história redundou ou terminou se complicando ainda mais e veio cair aqui na Terra, e só o início dessa história na Terra, na sua última etapa, é o que Javé conta através desses livros. E nós somos testemunhas, atores e atrizes dessa história, apesar de que disso nada saibamos, parece uma espécie de uma lenda no passado. Os três são os três, Javé, Lúcifer e Satã. Eram deuses criadores, portanto. Não, só Javé. Só Javé. Dos três, o único que é a divindade é Javé. Satã e Lúcifer são seres. São criaturas Que tinham capacidade, mas que não eram daquele nível. Vejam bem. A coisa é complicada, mas eu passo já a palavra para... Já existiram, ao longo da história terrena, dizem os amigos espirituais, muitas tentativas de criar um método que fosse mais fácil para o ser humano compreender coisas que não são terrenas. A primeira grande revelação que se deixou na Terra é a dos Vedas, mas a coisa não funcionou da forma como eles queriam. Aí teve uma segunda, uma terceira, uma quinta. A última chama-se o Livro de Urântia. O Livro de Urântia é o que de mais próximo hoje em dia existe daquilo que nós intentamos compreender como sendo, ou pretendemos compreender como sendo, hierarquia celestial e hierarquia divina. Não é que seja necessariamente daquele jeito, mas é quase daquele jeito, dizem os mentores. E quem compreendeu o livro de Urântia vai compreender o essencial da história. No livro de Urântia há uma certa passagem que diz algo parecido com o que agora eu vou dizer. Aquele que nós chamamos de Deus, vamos chamar aqui de deidade, no exemplo do que faz do livro de Urântia. A deidade, ela é tão distante de tudo aquilo que um ser humano pode imaginar, vislumbrar ou compreender,
que o livro de Urântia, para tornar isso compreensível, diz que a deidade, que nunca teve princípio e não terá fim, que sempre existiu, sempre foi, é perfeita em todos os seus atributos, ela se personificou em divindades. É como se essa deidade fosse tão, obviamente, perfeita, que retirou cada um dos seus atributos e foi personificando divindades, já que ela era tão evoluída, que para se expressar nas criações, ela personificou essas divindades para que estas, em nome dela, a deidade, pudesse se expressar e se deixar perceber pelos outros níveis que seriam criados para existir. Segundo o livro de Urântia, existem 7 tipos de processos ou de segmentos ou de funções de divindades que seriam representações desta deidade. Em outras palavras, a deidade resolveu se personificar em 7 divindades principais. Uma destas, a primeira, é tão evoluída que funciona de uma forma que nem vale a pena a gente aqui falar. O livro de Urântia explica. A segunda, idem. A terceira é que seria aquele ser que nós aqui da Terra chamamos de o Pai Amantíssimo, o incognoscível, o que está acima de todos os deuses, superdeuses, Jesus, Javé, Sai Baba, é aquele Pai, o incognoscível, o Deus. O quarto ser criado, ele foi criado e a partir dele ele começou a criar outros. Estes daqui começaram a criar ou dar sustentabilidade universal a tudo que estava sendo criado. Então, segundo a ótica oriental, na hora em que você faz yoga profunda, que um tal eu superior aparece lá no mais íntimo de você, é a essência de uma dessas entidades. E continua o livro de Urântia mostrando que cada uma dessas 7 divindades, 5 delas terminaram também personificando de si mesmas outras divindades menores, para que estas pudessem atuar. Jesus seria uma dessas 5 entidades aqui, que também se personificou, por aí foi. Javé é uma divindade localizada em um desses níveis do que nós poderíamos chamar da periferia da hierarquia divina. Ponto. Ele não está no nível 5. Não. E nem vale a pena a gente tentar classificar nível. Não, pela explicação que você... O pior é que sim, nós não vamos falar disso, não. Porque a maioria aqui não tem a menor ideia do que a gente está citando, não vale a pena aprofundar. Então, essa divindade, chamada Javé, ela fez o que não devia. Todas essas divindades, em especial algum desses 2 ou 3 segmentos aqui de divindades, eles criam as realidades para homenagear a deidade. E Javé criou algo que ele não conseguiu dar sustentação. Na hora em que ele criou o que não devia, na hora em que se vocês estudassem a física, a história cosmológica do nosso universo, vocês veriam exatamente a cada microsegundo os problemas que Javé foi tendo e por isso o universo foi se plasmando daquela forma. Um dos livros que eu estou escrevendo é mostrando todas essas questões. Quando o universo se formou, Javé, que é um gênio físico-químico da formação de matéria,
Nenhuma matéria existe em nenhum lugar do cosmos se não for estruturada em alguma mônada espiritual. Só que Javé não tem como divindade a condição de dar essa mônada. Quem tem são outras divindades. Então essas outras divindades terminaram mergulhando nesse universo para dar sustentabilidade a tudo que Javé criava. Vejam o tamanho da confusão. Aqui na Terra, cada mosquinha que deposita aqueles ovinhos que nascem mosquinhas, a cada coisa daquela, uma entidade espiritual é criada para dar sustentabilidade. Olha o tamanho da confusão. Há uma mosquinha que nasce. Essa mosquinha vai viver 3, 4 dias, morre, a alminha sai. Dependendo das contas dessas divindades, essa alminha reencarna numa outra mosca. Mas se muitas moscas nascerem além das contas, além da conta da quantidade de alminhas de mosca que existem, outras são criadas sob a perspectiva espiritual. Tudo isso em respeito ao que Javé fez. Há um acordo entre as divindades. Quando uma cria, todas sustentam. E esse é o grande problema desse universo. E a Terra é um mundo de exceção. Não há nenhum planeta, em canto nenhum desse universo, que tenha a quantidade de habitantes que a Terra tem. E não há nenhum planeta desse universo que tenha nas esferas espirituais ainda, mesmo já tendo saído um bocado no exílio, a quantidade de espíritos que nas esferas espirituais terrenas primárias existe. E Javé tem que administrar todo esse problema. Então, Javé criou o universo. Mas a grande história por trás é que Jesus é o co-criador desse universo também com ele. Porque foi quem deu estruturação espiritual a tudo que Javé fez. Saibaba é um outro que também deu estruturação espiritual. Na polaridade da Terra, pai e mãe, quem é pai e quem é mãe do universo? A gente pode dizer que Javé é o pai, Saibaba e Jesus são duas mães. Ou se não, as palavras terrenas não servem para explicar, porque não é só Jesus e Saibaba, são diversas divindades. Então vejam bem. O que é que o livro de Urântia diz? Que a deidade se personifica em divindades de diversos níveis. Cada uma dessas divindades homenageia o Pai e tem uma convivência direta com o Pai. Essa terceira pessoa faz sempre primeiras divindades. E esse Pai é que representa a deidade, que é incompreensível. E cada divindade dessa tem uma verdadeira hierarquia que está sob a sua coordenação. Essas divindades criam os mundos, os universos transitórios ou dimensões existenciais, onde são necessários corpos transitórios para que elas possam existir. Eu vou explicar melhor. Eu vou dizer o que nem o livro de Urântia disse aí. Isso é um livro que está sendo escrito. E vou falar 30 segundos. Está sendo gravado, né? Não posso. Não há problema. Não há problema. Eu falo de outra forma. Eles disseram que eu posso falar, então eu vou falar. Só para a gente entender. As vestimentas da alma. As vestimentas do ser. O que é que significa isso? Na hora em que um ser é criado, qualquer coisa tem que ter no mais íntimo de si mesmo um clonezinho, ou seja, um código genético de uma dessas divindades sustentadoras da vida espiritual. Então, uma divindade dessa, se eu, Rogério, tirar uma célula do meu corpo, soltar, se alguém pegar essa célula e cuidar dela, surge um clone de Rogério. Porque em cada célula do meu corpo está o código do DNA que me define como ser humano. Se alguém tirar uma célula de Luiz, criou um clone de Luiz, ou seja, aí eu teria que ir para o conceito de holograma, que nem todos entenderiam, vou deixar isso de lado. Mas isso é ciência.
Em cada célula do meu corpo jaz o código de vida da minha pessoa de forma inteira, como qualquer um de vocês, qualquer animalzinho. Quando um detetive quer descobrir o assassino, ele não encontra só um DNA do assassino e através do DNA ele consegue identificar quem matou, porque naquela célulazinha, na ponta de cabelo que caiu do assassino, ele descobre o DNA e identifica toda a pessoa. Muito bem. Então vejam, na hora em que um ser é criado, esse ser significa que ele tem a parcela da consciência divina nele. Para que esse ser atue, essa consciência se veste de uma alma. Então a primeira vestimenta do ser, significando consciência, é uma alma. E assim eles vivem nas muitas regiões do paraíso, ou, como diz o livro de Urântia, na ilha estacionária de Avona, ou seja, o paraíso central, ao redor do qual muitos universos existem orbitando. Pois muito bem, no paraíso é assim, o ser criado para que ele se expresse a uma alma que serve de veículo, ou seja, de vestimenta para o ser. Se esse ser nunca saísse lá do paraíso, é assim que ele vive. Um corpo eterno, com um nome cósmico eterno, não há envelhecimento, não há morte, não há nada disso, é um outro nível de existência que nós humanos não compreendemos. Mas na hora em que divindades criam universos, e cada universo desse tem níveis espirituais e níveis físicos, na hora em que um ser desse aqui vai mergulhar no universo desse, a alma dele tem que se vestir de um corpo. Aí entra em campo algo que se chama mente espiritual. Há um software ativo espiritual, que é uma nova vestimenta que a alma coloca nela para poder se fazer presente nos níveis espirituais das muitas criações universais das divindades. Se essa individualidade aqui quiser nascer no mundo físico, aí essa alma que já está vestida de um corpo espiritual tem que assumir uma nova vestimenta, que é o quê? Corpo físico transitório. Com um outro software, só que passivo, que é o cérebro animal, que agora vai limitar a expressão desse ser e a expressão do seu conhecimento espiritual, porque tudo agora só pode se dar através da animalidade desse corpo. E foi isso que Satã fez. Pensa. Senão esses espíritos todos estariam encarnando em animais e... Então vejam. Essas divindades, elas têm a essência do Pai, como nós também temos. Qualquer ser cósmico tem. Mas nós estamos vestidos, a nossa consciência mais profunda está vestida com muitas roupas. Na hora que esse corpo morre, é um vestimento a menos para me atrapalhar. É aquela história. Coloca uma roupa de escafandrista, mergulhe no mar. Lá embaixo, você continua a ser ser humano, mas você não pode tomar um bom vinho, você não pode bater papo, você não pode tocar um bom violão, não pode namorar. Tem hora que você está doido para voltar para a Terra para tirar aquela roupa, e na hora que você faz aquilo, você... Ufa! Coisas que você normalmente faz como ser humano, na hora que você bota aquela roupa para mergulhar e vai para um outro meio que não é o seu, você continua ser humano lá embaixo, mas não consegue fazer muita coisa que normalmente você faz na sua condição de ser humano. É preciso você tirar aquela roupa. Mesma coisa é o espírito quando tem que nascer e assumir uma roupa animal dessa, que tem problema de dor de dente, unha encravada, mau hálito, disenteria. O espírito não tem nada disso. Por isso que quando se vive bem, e esse corpo morre, o espírito faz, ufa, estou livre, eu agora posso voar, voltar, não tenho mais que... Quando a gente está do outro lado e tem consciência disso, é ruim vir para cá. Quando a gente está aqui e tem consciência disso, a gente fica doido para...
É impossível você ter consciência disso e não querer ir para lá. Eu namoro com a morte o tempo todo. A morte desse corpo, não minha. Eu não morro, pessoal. Esse corpo, sim. Vocês não morrem. Esse corpo de vocês, sim. O que é yoga? É quando você chega em níveis profundos de pacificação do software passivo do cérebro animal, quando tudo que você pensa e sente parece adormecer. Aí um eu mais profundo eclode em você, que não é ainda o ser consciência, é o software espiritual. Aí você tem que pacificar-se mais ainda para também a mente espiritual, cheia de arquivos de vidas passadas, de sentimentos, pensamentos, também pegar no sono, para que aí sim a consciência profunda que marca cada um de nós, que é o eu superior, possa se expressar. Javé não tem nada a ver com isso, né? Javé tem só a ver com o corpo físico. Mas aí, essa questão, só desculpa, que é para raciocínio. Mas no caso de Satã, ele não interferiu na condição física dele, só que ele tem uma capacidade criadora ou alguma coisa assim. Cientista, manipulação genética. Ah, Só isso. geneticígio. Só isso. Num curso que eu fiz de caridade maia, eu tive acesso a umas informações sobre o significado da palavra Deus. Eu até procurei em alguns grupos de teosofia, né, cabeça disso, mas ninguém expressava. E lá é bem claro que a palavra Deus significa estratégia de guerra. O que você tem para me escrever sobre isso? Porque tudo isso que foi explanado aqui agora não passa de uma estratégia de guerra. Todo mundo, né? É uma estratégia de guerra. Palavra é dolorosa, mas é exatamente essa. Schopenhauer, filósofo alemão, disse uma frase sobre os gnósticos, que em 1912, numa carta do grande Jung para Freud, Jung fala também dos gnósticos, dizendo que finalmente tinha encontrado um grupo, entre aspas, que não poderia compreender. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é um movimento que afirma que há uma falha subjacente à criação desse universo, já que isso aqui aparentemente é belo, mas é problemático, e vive em constante conflito e guerra. Porque quando a lei que impera do mais forte ou do mais fraco, é inevitável sempre. Surgirão guerrilhas, conflitos, revoltas, rebeliões. Numa guerra dessa, aí aparece um gênio, que, em sendo mais forte do que todo mundo, faz absoluta questão de se fazer o mais fraco. Aí nasce, entre os mais fracos, dizendo: Javé, eu estou aqui no meio da tua espécie Homo sapiens, tenho poderes maravilhosos, mas aqui não usarei nenhum em meu benefício, e mesmo eu tendo o poder de dominar a todos, faço absoluta questão de não dominar a ninguém. Vou dar apenas o meu testemunho, se isso servir para os humanos da terra, que eles tomem a cruz e sigam as suas cruzes e sigam meus passos, porque basta de guerra. O nome de Deus foi usado por todos os povos da antiguidade como sendo bandeira de guerra, e o pior, todos os povos da antiguidade tinham um Deus por trás, que nada de Deus tinham, eram seres extraterrenos ou de uma hierarquia que não vale a pena a gente falar aqui, e que usavam os povos humanos como massa de manobra para interesses que se a humanidade hoje soubesse. E esse é o nosso grande problema. Nós somos tão imaturos que, se nós soubéssemos de todas as verdades por trás dessas histórias, nós passaríamos os 300 anos odiando os seres que fizeram isso no início da história da Terra. Só tem um pequeno detalhe. Esses seres que fizeram tanta besteira no passado, somos nós. Reencarnados agora na espécie Homo sapiens.
ou boa parte dessa humanidade. Esse é o problema. Mas como só conhecendo espiritualmente o processo é que a gente sabe disso, na hora que a gente não conhece, quando a gente sabe que a espécie Homo sapiens foi manipulada por seres extraterrenos, por seres de fora, isso aqui não passa de uma massa de manobra para um problema que não começou na Terra, que começou em outro canto, quando a gente sabe disso, a nossa primeira reação é odiar e desprezar tudo isso. Mas a gente só esquece que o nosso espírito fez parte ativa desse processo doido. Então, de fato, aqueles que chegaram aqui na Terra, que poderiam ter o nome de grandes mestres e de deuses, são poucos. Mas como o próprio Jesus disse, o Pai amantíssimo é outra história. Está muito acima do nosso entendimento. Javé, que é só um ser criador, já é incompreensível para nós? Em resumo, os maias nunca falaram disso, da questão de Deus ser estratégia de guerra. Os maias herdaram dos toltecas. Os incas, os maias e os astecas são três culturas filhas de uma cultura mãe chamada tolteca. O Tzolk'in, chamado calendário maia, não tem nada de maia, calendário tolteca. Os toltecas foram um povo que viveram há cerca de 5.000 anos atrás e, estranhamente, eles sabiam fazer certos cálculos astronômicos que nós, homens e mulheres da modernidade, só viemos aprender isso no século XX agora. Só que os toltecas, com todo um acervo registrado em pedras e outras formas, quando essa cultura mãe ruiu, como termina sendo destruído todos os impérios da história da Terra, várias culturas surgiram como filhas dessa cultura mãe, e as mais famosas foram incas, astecas e maias. O problema é que os sacerdotes desses povos, ao receber os maias tinham mais de 2.000 códices. Tornando o assunto simplório, diria que os maias tinham mais de 2.000 livros. Só que os sacerdotes maias não sabiam interpretar muitos desses livros que eles herdaram dos toltecas. E o Tzolk'in dizia que o Tzolk'in falava do círculo da precessão equinocial, que é o tempo que a Terra gasta ao redor do Sol para completar um giro do seu eixo, que está inclinado 23,4 graus em relação à vertical. Os toltecas sabiam disso há 5.000 anos atrás. A astronomia moderna só veio saber disso no século passado. E os toltecas deixaram registrados que ao longo desses 26.000 anos que a Terra leva, ou seja, a Terra tem que girar em torno do Sol 26.000 vezes para que o seu eixo faça isso. Os toltecas perceberam que a cada aproximadamente 5.200 anos ocorria um problema na história da Terra, que eles chamavam de transição entre as 5 eras, que eles terminaram dividindo esse período de 26.000 anos. Eles dividiram em 5 eras e 5.200 anos aproximadamente. A cultura hindu dividiu em 4, e por aí vai. Então os toltecas diziam, da passagem da primeira era para a segunda era, ocorreu um problema. Caiu coisas do céu, destruiu muita coisa na Terra. Da passagem da segunda para a terceira, também ocorreu um problema. Tudo que é vulcão da Terra entrou em erupção e foi um problema muito sério. Da terceira para a quarta, ocorreu um problema. Da quarta para a quinta, ocorreu outro grande problema, que foi o dilúvio. E, quando terminar a quinta e recomeçar de novo a primeira? Os maias nunca disseram que ia ocorrer problema aqui. Mas aqueles que interpretam o que os maias herdaram dos toltecas é que dizem que no dia 23 de dezembro de 2012 o mundo vai se acabar, porque é exatamente o final desse último período que os toltecas apontaram. Qual é o drama dos sacerdotes maias, astecas e incas? Eles, quando receberam essa cultura dos toltecas, eles sabiam que o tempo da vida do povo deles estava compreendido dentro da última etapa, da última era de 5.200 anos, do ciclo de 26.000 anos. Mas eles não sabiam, não tinham conhecimento dos sacerdotes toltecas,
Então eles não sabiam calcular em que momento eles estavam vivendo nesse último período. Por isso, eles criaram os sacrifícios humanos. Por isso que a história Inca, Maia e Azteca tem sacrifícios humanos, que foi uma atitude desesperada desses sacerdotes, pedindo aos deuses para que retardassem o passar do tempo, porque eles não queriam que chegasse o final da era, porque eles morriam de medo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Uma outra tribo que herdou isso dos toltecas chama-se Hopi. É uma tribo de índios norte-americanos. E eles dizem: a última etapa, ninguém sabe o que vai acontecer. Depende do que a humanidade fizer. E existem outros povos menos conhecidos que dizem que vai acontecer coisa boa aqui, nessa última etapa. Então, na hora em que você interpreta o legado da cultura maia, lá você encontra de tudo. Você percebe que eles dizem que alguém, no que hoje a gente sabe ser o ano 3110 a.C., começou a expulsar da terra os deuses. E esse alguém, e muitos dos que eram expulsos, diziam que voltariam no futuro, quando a terra voltasse a ser administrada dentro de uma nova perspectiva, já que eram muitas espécies pensantes vivendo aqui na Terra, muitas equipes de fora tentando dominar a Terra, então alguém, e esse alguém se chama Javé, deu um ultimato, disse: eu sou o Deus disso aqui, toda a prata que tem aqui é minha, vocês estão roubando, todo o ouro que tem aqui é meu, vocês estão roubando para os Anunnakis, ele disse desse jeito, os tais Néfelim, e saia daqui todo mundo, eu vou deixar só a espécie humana, porque do jeito que está, vocês vão se destruir uns aos outros. E eu sou o único Deus dessa história, e abaixo de mim não tem ninguém. Deus é uma estratégia de guerra. Então o registro desse tipo de história veio dessa forma e pode ser interpretado desse jeito. Mas aí o uso do epíteto Deus, ele é equivocado. Porque Javé é um ser criador. Comparado conosco, o cara é uma divindade. Com problemas, mas é uma divindade. Veja tudo que ele criou. Agora veja o modo como ele age às vezes. Por quê? Javé não tem maldade, Javé não tem ódio. Javé tem que tomar conta de bilhões de doidos, metidos a besta, milhões de Lúcifer, de Satãs. Ele tem que tomar conta disso tudo. E o pior, nós não obedecemos ao cara. Aí no meio dessa guerra toda, do mais forte ao mais fraco, porque esse é o problema da Terra, alguém diz: não, mas isso é culpa de Javé, ele é que criou assim. Ele criou esses corpos, os nossos espíritos não são criação de Javé. E nós agimos assim, com a nossa forma estúpida de ser, não é só pela tendência genética, é defeito do nosso software espiritual, são tendências do nosso espírito. Então o problema é espiritual, Javé não tem culpa disso. Ele pode não estar facilitando muito o nosso progresso espiritual com as regras dele. Ele pode até estar atrapalhando alguns que já nem precisariam de ser coordenados por alguém com esse tirocínio, e sim por um Jesus. Mas mesmo os mais evoluídos que Javé, no sentido de divindade, respeitam Javé, e como esse universo foi ele que criou, com todos os defeitos e qualidades, todos os que aqui entram se submetem a Javé com uma atitude de respeito. Esses seres são elegantes. Jesus, que é Jesus, se submeteu, nasceu na espécie mais frágil criada por Javé, mesmo tendo poderes superiores ao de Javé, não usou e se deixou ser violentamente crucificado. Com isso, pretendia mostrar o quê? Basta de guerra. Eu que poderia dominar a todos, me fiz o menor possível para servir e não ser servido. Esse é um dos aspectos maravilhosos da lição de Jesus. Inclusive, ele fez isso para ensinar também a gente. Talvez principalmente. Seguramente, né? Ainda temos. Pois é. Nem existe esses seres que foram criados aqui na Terra.
uma linha própria para evoluir aqui, né? No jardim, vamos dizer assim, de Jeová. Eu não registro de algum deles se tenha tido um tipo de evolução que tenha voltado aqui para a pena prática e tá revelado o pico. Vários. Então quer dizer que Aqui tem de tudo. esses seres conseguiram evoluir de alguma forma. Vejam bem, sim, Ou até mais. Podem conseguir sair daqui antes da gente. Digamos assim, que viemos já uma. vejam bem, vocês sabem qual é a distância entre nós aqui na Terra e o paraíso? Nenhuma. É isso aí que o Luiz está dizendo. Desse tamanho, é menor do que isso. O paraíso engloba tudo. Só que é um nível dimensional diferente. Mas se meu espírito está limpo, na hora que eu deixo esse corpo, seja na hora do sono ou da morte dele, se meu espírito está limpo, eu necessariamente tenho que ir para uma região limpa. Eu vou para onde? Para isso. Aí morre a vestimenta desse corpo, o perispírito deixa de atuar, o software espiritual fica guardado e o ser que eu sou, que vocês são, cada um é, se expressa naturalmente. O tempo que isso gasta é o tempo que a gente leva para tomar um banho para tirar as impurezas. Agora, se meu espírito se macula com um sentimento ruim, negativo, aquilo cria uma ferida no meu perispírito e me obriga a não tirar essa roupa porque eu não posso tirá-la já que ela está deletéria, doentia. Eu tenho que administrar isso até recompor o que de belo existe em mim, já que no mais íntimo de mim mesmo reside o que de mais belo existe, que é a consciência divina herdada do Pai. Então, tanto faz você ser um cidadão do mais belo planeta evoluído desse universo, como aqui da Terra. Se sua alma é limpa, se você usa como combustível o amor e o desapego, a distância que lhe separa do paraíso é zero. Porém, se você é muito rico no campo amoroso e tem alguns apegos, você, quando sai daqui, vai para as regiões espirituais belíssimas, mas que não são a do paraíso. É a periferia do paraíso. Quando você é um completista, você lembra, Alessio? Quando você sai, deixa essa vida, cumpriu todas as suas tarefas, está limpo, mas ainda tem probleminhas de vida plena, é para cá que você vai. Javé não entra aqui. Ele nem percebe essas esferas espirituais aí. Agora, se eu fiz besteira nessa vida, sou muito apegado, não usei do amor como sendo combustível. Agora, se eu fiz besteira nessa vida, sou muito apegado, não usei do amor como sendo combustível, utilizei minha posição na religião, ou na política, ou no emprego para dominar, manipular pessoas. Na hora que eu desencarno, meu espírito sai tão pesado e marcado com as coisas desse corpo que eu nem às vezes percebo que estou morto. Aí eu fico na erraticidade, como Kardec falava, nessas regiões espirituais mais próximas ao universo físico. É assim que funciona. Se você está limpo, vocês já colocaram uma bola de ping-pong dentro da água de uma piscina, na hora que você solta, ela voa para fora. Porque o meio da bola não é aquele. Assim é o nosso espírito. Quando a gente está limpo, a gente deixa esse corpo, 10 segundos depois você já está consciente ao lado do corpo. Aí olha com afeto, com carinho para os afetos da sua alma que aqui ficam, igual a bolinha de ping-pong, atravessa um túnelzinho, sabe um elevador magnético? Aí você vai naquele túnel, vai. Aí de repente você chega no canto e tem várias pessoas lhe aguardando. Simples assim. Tudo é simples. A distância é nenhuma. Nós aqui estamos cercados por espíritos necessitados, que precisam escutar essa história várias vezes, por seres que estão jornalisticamente cobrindo o que se passa aqui na Terra, porque eles não estão entendendo muita coisa, porque os mundos deles são bem diferentes, essa confusão toda aqui.
por assessores de Javé que ficam tentando semear reflexão em torno do tema, por seres que estão lá no paraíso, mas estão aqui vendo a gente, porque não há o nosso cérebro não consegue compreender isso. A gente pensa que o paraíso é lá longe. Esse universo deste tamanho, com 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 200, 300, 400 bilhões de estrelas, tudo isso é uma gota dentro de uma garrafa de água com gás, é uma gota de gás dentro de uma garrafa de água com gás, cheia de gotinhas. Na ponta dessa chave pode ter um universo que a gente nem sabe. Tem um filme maravilhoso, cujo nome agora eu esqueço. Deixa. O fato é que quem estudar física quântica a fundo vai entender essas coisas todas, que tudo isso é possível. E quem é o mestre que criou tantas dimensões a partir de uma ideia que teve? Javé. Só que ele perdeu o controle sobre a ideia. Aí foi se complicando. Hoje ele precisa de ajuda, como todos nós precisamos. Javé criou 2 universos. Que eu saiba, e já é confusão o suficiente. E o paralelo. Isso tudo faz parte desse... Javé criou diversas dimensões dentro desse grande universo. O universo físico é a expressão mais primária da criação dele. Ele não vive nesse universo, ele vive num universo paralelozinho. Numa dimensão paralela. É. Os nomes aí... Tá bem. Pelo menos eu localizar assim, o universo. Se você for falar com, hoje em dia, a teoria das cordas, refere-se ao chamado multiverso, que seriam vários universos convivendo. Aí você tem que usar a expressão universo. Se você for falar sobre a ótica espírita, você vai falar dimensões existenciais. Nós, seres humanos, com o tipo de vocabulário que temos, não podemos ter a pretensão de ter a absoluta certeza sobre coisa alguma. Entendam bem. Toda a água do mar não cabe num copinho desse. O nosso cérebro humano é esse copinho aqui. Não tem como toda uma questão cósmica, extraterrena e toda uma questão espiritual caber num cérebro desse. Isso não existe, pessoal. No entanto, a nossa pretensão é ter certeza sobre certas questões. Tente explicar um filme complexo a uma criança de 7 anos. Não tem como ela entender. Tente explicar a um analfabeto o funcionamento de uma televisão. Tente ensinar a mim, que não sou analfabeto, o funcionamento de uma televisão, que eu não vou entender. Não, eu sei que são os elétrons passando pela corrente, é o máximo que eu consigo identificar. Mas entender que é bom, eu não entendo. Eu até hoje viajo de avião e sempre que eu me sento, eu digo, como é que esse bicho consegue voar? Nós, seres humanos, na condição animal desse cérebro, somos muito limitados. Nós nos acostumamos a conviver com uma série de coisas, de conquistas tecnológicas, que a gente não sabe como funciona, mas a gente aprende a lidar com elas. Mas nós não temos a devida estatura moral para lidar com o avião, já que usamos o avião não só para transportar, mas também para soltar bombas e outros povos. Ou seja, nós não temos a estatura moral para lidar com um sem número de conquistas tecnológicas que nós estamos lidando, e por isso esse é um dos aspectos do nosso drama. Nós também não temos estatura moral para lidar com nada de realidades espirituais. Nós não temos sequer estatura moral para lidar uns com os outros, já que somos tão defeituosos. Nós temos que conviver. E vamos ter que conviver com realidades espirituais e extraterrenas antes de 2012. Queiramos ou não, estejamos preparados ou não, do jeito que a gente também está convivendo com bomba atômica e não estamos preparados para lidar com isso. Esse é o drama de Javé. Sabe aquela roda que começou a rodar e nem consegue parar? Quando Javé criou a singularidade que explodiu no Big Bang, o nome não é explodir, se expandiu no Big Bang, pronto, acabou. E agora, o que é que eu faço? Não era fazer mais cara pálida, é administrar. Mas eu não queria que ocorresse assim, aconteceu, cara pálida, e aí? E o bicho começou, o ainda está se expandindo, e aí? Não, mas por que Deus deixou? E o livre-arbítrio? Esse é o grande problema.
Essas divindades respeitam totalmente o livre-arbítrio de qualquer ser criado. De uma mosca a esse cretino que se chama Rogério, a Javé, a qualquer um de vocês. Se eu quiser fazer uma besteira bem grande aqui com o Ricardo, eu faço. Já Deus não... Vou segurar Rogério. Não é assim. Ele até me envolve tudo, mas se eu estou com inveja de Ricardo e quero rasgar essa camisa bonita dele, eu sei querer. Ô, Ricardo, desculpa, Deus vai fazer o quê se eu sou cretino? Um assassino, na hora que pode só, um bandido, na hora que pode só roubar, mata friamente. Quer que Deus deixe? Esse é o problema. Essas entidades, na hora em que elas criam um ser, e na hora que dotam o ser das mesmas condições que eles, se elas fossem cuidar da evolução desses seres, agindo por eles, que tipo de médium poderia existir na evolução de cada ser criado? Então, o livre-arbítrio de cada um de nós nos transforma em Deus. A gente pode criar, como a gente pode também destruir. Esses seres, Javé quis criar a turma desse cara, não vá por aí, rapaz, ainda falta você cursar aquelas 2 matérias lá naquele curso de divindades, lá no setor do paraíso. Não, mas eu já sei, blá, blá, blá. Cara, não vá por aí, coisa e tal, veja só, fulano que é uma divindade, mas que você ainda não se meteu a criar um universo, uma dimensão. Aí um belo dia, se eu vou criar, eu vou criar, eu vou criar. E criou, vai fazer o quê? Mas ele queria criar só uma... Aí a coisa... E o pior, ele foi engolido pelo que criou. E aqui dentro, para administrar isso tudo, ele começou a criar seres a partir dele mesmo. Ele não tinha esposa. Não existe sexualidade nessa situação, pessoal. Clonagem de si mesmo. Então ele criou um monte de gente igual a quem? A ele. Se ele já estava com problemas, os que ele criou, também foi a mesma dose de problema. Aí estes começaram a criar raças e papapá, e mundos, e tudo a partir desse DNA meio problemático. E tudo que esses seres fizeram, entidades maravilhosas, tinham que dar estrutura espiritual, mesmo sabendo que ia ser uma tragédia atrás da outra. Essa história está longe de acabar. Nós temos que nos tornar ativos enquanto existentes nesse universo para poder ajudar o processo. Como é que a gente faz isso? Despertando a luz espiritual em nós mesmos. Sabendo que se a gente se transformar em pessoas amorosas, basta isso. Para que se um de nós desencarnar daqui a 10 minutos, leva lá para o paraíso. Aí toma um milkshake lá no paraíso, alguém diz, mas olha, infelizmente você vai ter que faltar. Rapaz, eu vou ter que me vestir de novo com tudo aquilo vai, porque ó, faltou você contribuir nisso, 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 você está limpo, mas ainda falta fazer isso, isso e isso. E esse negócio está. Ou então vai, cara, você fica aí no purgatório mesmo. Esse é o nosso problema. Em resumo, um dia nós entenderemos que mesmo em não viver Um dia nós entenderemos que mesmo em não nos enxergando uns aos outros como irmãos, mas nós somos sócios de um mesmo destino, parceiros de uma mesma aventura, e não estamos entendendo coisa alguma. Quando Jesus veio aqui, ele podia ter feito milhões de coisas, ele só fez uma. Se preocupou em nos mostrar como é possível amar, seja em que nível for. E ele só, se vocês se amarem uns aos outros, tudo mais se ajeita. Mas se vocês não se amar, podem se tornar doutores em todas as leis das ciências desse universo, mas não vai adiantar nada, porque vai ser só guerra em cima de guerra. Porque se você pegar os 4 maiores cientistas do mundo e colocar os 4 numa sala, é confusão certa. Se você pegar os 4 líderes das 4 principais regiões da Terra e colocar numa sala só, é confusão certa. Se você pegar as 4 pessoas para pensamento mais espiritualizadas e colocar dentro da sala, é confusão certa. Mas se você pegar 4 pessoas que praticam yoga profundo e colocar na mesma sala, pense numa coisa maravilhosa. Não tem confusão. A yoga é o caminho mais barato. Você não paga pedágio a ninguém. Você não tem que ter padre, pastor, médium. É você com você mesmo. É quando você
mergulha no íntimo de si mesmo e percebe que Javé realmente é genial em ter criado toda uma condição universal, mas para além disso, existe toda uma outra condição do paraíso fantástico, que é a realidade espiritual pré-existente a tudo isso que nós conhecemos. Ramana Maharishi dizia algo muito sensato, mas que para nós parece algo totalmente louco. Ramana dizia: para além dos seus pensamentos e seus sentimentos, está o seu verdadeiro eu. Olhe bem que louco. Para além de todos os seus pensamentos e sentimentos, está o seu verdadeiro eu. Qual é o nosso drama? Rogério é produto de quê? Dos pensamentos e sentimentos que nessa vida eu me acostumei a tê-los e formou ou forjei essa personalidade chamada Rogério. Mas Rogério não existe. Esse corpo existe. Essa coisa que fala através desse corpo é que sou eu. Eu não sou Rogério. Rogério é o nome desse corpo que meus pais deram. Mas de tanto esse corpo ser chamado de Rogério, essa coisa que pensa em mim terminou se acostumando a ser Rogério e durante muito tempo pensou que era Rogério. Até que um belo dia, Rogério, que é produto do mundo do pensar e do mundo do sentir, fez com que esses dois mundos deixassem de existir numa meditação simples, num exercício de pranayama mais profundo, no método de yoga qualquer. Aí quando o mundo do pensar e do sentir de Rogério, ou seja, quando a mente de Rogério se pacificou, igual uma criança. A criança não é bem peralta, ela brinca, 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 você fica olhando para ela, aí de repente ela de tanto brincar, ela cai no sono. Assim é a nossa mente. Na hora que a gente começa a inspirar e solta a mente, deixando ela vir com aqueles pensamentos meio perturbadores, aqueles sentimentos que a gente sempre fica com vergonha. Faz de conta que você é uma criança brincando. Deixa ela soltar tudo. De tanto você fazer essa disciplina, chega um momento em que, do jeito que a criança cansa e pega no sono, a mente cansa e para de se expressar. Aí o Rogério que você pensa que é, deixa de existir o seu psiquismo. Aí algo desperta em você. Não é um espírito incorporado em você? Não, não é não. É algo mais profundo. É sua mente espiritual. Posicionada na vida que você teve que mais lhe agrada. Aí quando disso você tem consciência, essa outra criança aqui que aparece em você também, em algum momento, ela pega no sono, o mundo do sentir e o mundo do pensar do espírito também se aquietam. Aí algo mais. Aí quando você tem absoluta certeza que você não é Rogério, aí quando você sai dessa vivência, aí alguém diz: oi Rogério, tudo bem? Aí você tem que dizer: oi, tudo bem. Mas sua vontade é dizer: eu não sou Rogério. Você é quem, cara? Aí se você for explicar, complica tudo. Então, você tem que fingir que é Rogério quando você já sabe que não é Rogério. Os grandes iogues da Terra e alguns gaiatos que conseguiram chegar nesse ponto por outros caminhos têm esse privilégio. Estes são os únicos, se você botar numa sala, não mais fazem guerra. Todos nós outros fazemos isso. Porque a gente ainda está apegado a conceitos, a verdades, a gente vai discutir, vai brigar, vai ver quem tem razão, vai ver quem é o melhor, quem é o pior, quem é o mais bonito, o mais cheiroso, mais isso, mais aquilo. O catolicismo está correto, o espiritismo está correto, o comunismo está errado, o capitalismo está certo. Lula é aquilo, Rogério é aquilo, Clinton é aquilo, Obama é aquilo, Putin é aquilo, Jesus é aquilo, Maomé é aquilo. A gente começa a discutir bobagens, mas o bom mesmo era a gente tal, serenando as vibrações, mas aqui na Terra não dá para ficar o tempo inteiro repousando no Pai amantíssimo, Pai Supremo, já que Ele faz, cara pálido, deixa eu lhe usar aí na Terra
Faz de conta que você é Rogério, faz de conta que você é Luiz, mas deixa eu usar, eu preciso usar, e Jesus fez assim. Jesus era o próprio Pai Supremo, feito uma porção de ser terráqueo, agindo de uma forma a sensibilizar Javé aos deuses, superdeuses, subdeuses, deuses pequenos, deuses grandes, espíritos, homens, mulheres, seres extraterrestres. Jesus, em alguns anos que passou aqui como homem, ensinou a toda essa turma aqui. Ele, que tinha e tem poder superior a tudo isso, fez absoluta questão de não usar nada disso e se submeteu à estupidez, todo esse processo existencial. E engraçado, ele foi quem mais disse que nós precisávamos amar a Javé, respeitá-lo, se submeter a ele, e ele foi exemplo maior disso. Qual é o meu drama? Que eu, na minha porção de verme humano, não consigo fazer isso como deveria. Mas tomo conta da minha conta. Já esgotamos aqui 5 minutos do tempo. Vamos lá, Fábio, outro da noite. Uma recomendação se daria, porventura, ao ver do Brutus, começasse a ter contato com essa realidade extraterrestre, ou espiritual, mais a nível extraterrestre mesmo. Mediúnica, A princípio mediúnica, e a posteriori verbal e Aquele mal não faz, vá a fundo. só. Veja só, veja bem, não há nada de mal que esses seres façam conosco. Existem diversos tipos de seres extraterrenos. Existem seres extraterrenos cuja natureza é exatamente igual à nossa. Bondosos, compreensivos, elegantes, maravilhosos, incapazes de fazer qualquer coisa, como Jesus é incapaz de causar qualquer dano. Existem outros seres que não têm a natureza que nós temos aqui na Terra, que aos nossos olhos parecem frios, insensíveis. Existem outros seres cujos corpos aos nossos olhos são animalescos, mas são mais evoluídos sob a perspectiva espiritual que a gente. Existem seres cujos corpos não têm nada a ver com aquilo que a gente entende como sendo corpo, mas que são muito mais evoluídos que a gente. Existem seres extraterrenos que têm a mesma natureza nossa, mas são ainda tendentes a um comportamento muito primitivo. Existe de tudo aí fora, mas nenhum deles é mais perigoso ou é perigoso para a raça humana do que a própria raça humana tem sido para ela própria. Javé expulsou da terra todos os seres que estavam Javé expulsou da terra todos os seres que estavam prejudicando o progresso terrestre. Javé protege a terra da aproximação de seres que tenham o potencial de destruir a raça humana. Por mais que Javé brigue com a espécie Homo sapiens, nós somos a menina dos olhos dele. Porque foi a última espécie cósmica que ele criou. E nessa espécie cósmica, as principais personalidades de muitos conflitos com Javé e outros que ele adora estão nascendo nessa espécie cósmica. Então, a espécie Homo sapiens é muito preciosa para Javé. A Terra atualmente está sendo visitada por centenas de equipes extraterrestres de origens totalmente diferentes. Desse universo, de outras realidades, e em sendo desse universo, de diversas origens distintas planetárias, há de tudo. Além disso, há todo um contexto espiritual que também convive com a Terra. Além disso, há todo um contexto astral, parapsíquico, mas isso é uma outra história.
Como a Terra está prestes a ser reintegrada à convivência com isso tudo, e esse processo é lento, existem sim irmãos nossos, que foram companheiros nossos em confusões do passado ou em vivências do passado maravilhosas, que estão se aproximando. Como nós, na condição humana, não temos o menor conhecimento disso, nós temos medo do desconhecido, então a gente tem uma certa prudência em relação a esses seres. Mas não há nada de perigo nesse sentido. O que nós devemos entender é que nem tudo o que vem aí de fora tem a natureza que nós temos aqui na Terra. Então os nossos olhos, muitos deles, parecerão frios, insensíveis, mas esses seres são incapazes de fazer o mal. Mas parte desses seres vê a humanidade terrena como uma sub-raça, uma espécie de uma casta inferior do universo. Mas eles não veem isso por maldade. São os fatos que nós produzimos aqui, que praticamente dentro da ótica que eles têm de pensar, eles nos veem assim. Eu só vou dizer mais uma coisa para encerrar. Daqui a alguns anos, nós vamos lidar com questões difíceis no contexto planetário. Cada vez mais, uma expressão física chamada resiliência, criamos a replicabilidade da resiliência. E como nós estamos dentro de um processo ambiental complicadíssimo, e mais as coisas vão se complicar na questão ambiental, no resto não, mas isso é inevitável. É aquela velha história, Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza nunca. A natureza não vai estar se movimentando e os problemas virão. Uma das questões que nós estaremos discutindo daqui a uns 10, 20 anos é algo que se chama especifismo. Você sabe o que é isso? Especificismo hoje é uma espécie de expressão politicamente correta que define um tipo de racismo. Vocês sabem que racismo é esse? Tudo bem. Racismo não vem. Não, é complicado. Especificismo ao pé da letra diz que é quando uma espécie se acha no direito de destruir outra ao seu bel prazer ou por sua necessidade de sobrevivência. Especificismo é algo que a espécie Homo sapiens um dia vai se auto-avaliar como sendo racista, já que ela destrói bovinos, ovinos, aves, porque nós nos achamos no direito até hoje de destruir tudo isso em benefício de nós mesmos. Nós estamos tão acostumados a fazer isso que até achamos tudo isso normal. Isso é normal. Isso é normal dentro da ótica do DNA que Javé criou nesse mundo. Já que o leão não tem culpa, mas o leão devora uma zebra para sobreviver. Já que cada espécie de animal aprendeu a evoluir aqui na Terra destruindo uma espécie que é mais fraca. Mas se nós não nos educarmos nesse ponto, as gerações futuras não terão habitat aqui na Terra para se desenvolver. E quem é a geração futura? Nós, reencarnados. Esses seres de fora, alguns deles têm um tipo de vida tão estranho aos nossos olhos que nós somos altamente grosseiros perante eles. Do jeito que nós olhamos para alguém que não toma banho há 50 dias, que acabou de se lamear numa briga com alguém na lama, e que comeu feito um animal, uma galinha crua, e que ainda tem na sua boca sangue, peles, e a gente olha para alguém assim e tem nojo. Parte desses seres de fora, ao olharem para a gente, sentem esse tipo de rejeição pelos nossos hábitos,
E olha que nós nos julgamos evoluídos e modernos. Então, existe de tudo aí fora. Mas são esses seres, Fábio, que estão em contato conosco. Então, nós temos a prudência de seguir adiante nesses convites que eles nos mandam através de contatos telepáticos ou mediúnicos, preparando para um contato físico, chamado contato de terceiro grau. Mas saibamos que nessa hora aqui, não devemos esperar, se os seres que estão nos contactando não forem de uma ordem crística, e não são de uma ordem próxima de Javé. Então, desses seres, a gente não deve esperar. E aí, cara, tudo bem? Que maravilha! Não é assim. É assim. Uma coisa meio. Eles têm medo da gente. Porque nós somos não programáveis. Nós agimos de qualquer hora dependendo das circunstâncias. O mais belo homem, a mais bela mulher da espécie Homo sapiens vira bicho bem facilmente. Depende das circunstâncias. E nós aqui temos um problema que eles não têm. Nós enlouquecemos às vezes. Na hora que enlouquecemos, o nosso comportamento fica imprevisível. Isso para nós é normal, para eles. Então, na hora de um contato físico, esses seres, se a gente vai morrendo de medo de se encontrar com eles, eles vão com mais medo aí. A coisa não é fácil para eles. A nossa vibração dói neles. Porque os nossos hábitos alimentares soltam certas vibrações que nós já estamos acostumados, a gente não percebe, mas alguns deles. Então, o contato não é fácil. Os seres crísticos, os poucos dessas espécies que estão por aqui, estes sim, quando a gente vai se encontrando com eles, a gente vai como que se derretendo, porque a energia que sai deles envolve você num nível de ternura que nada aqui na Terra se assemelha. Isso é muito raro. Os seres que estão contactando com a Terra não têm bom humor zero. Aos nossos olhos parecem antipáticos, parecem frios, distantes, calculistas, mas são. A natureza deles é um pouquinho diferente da nossa. Será que o mundo pode ser mais evoluído se não tem Fla-Flu, se não tem ABC América, se não... Que um mundo onde não tem festa, onde não tem banquetes, onde não tem vinho, como é que um mundo desse pode ser mais evoluído que a Terra? Há de tudo aí fora. Aos nossos olhos, isso tudo parece estranho. Nós só compreendemos a vida nos mesmos moldes em que estamos acostumados aqui na Terra. E o modo como nós vivemos aqui na Terra é único. Tem lá suas belezas, suas maravilhas, mas é muito doido. Então, vá fundo, não há problema nenhum. Mas acho que já falamos muita bobagem na noite de hoje. Eu peço que cada um de vocês retire do que foi dito apenas aquilo que é útil à reflexão. Deem um desconto em muitas coisas, pois há equívocos de entendimento de minha parte, também de expressão. O bom dessa história é que não demora muito mais. Antes do América ou do ABC chegarem na classe E, tem divisão E para o campeonato brasileiro? Primeira divisão. Eu estou na D, né? Então, antes deles chegarem na D, tudo isso já vai estar esclarecido. Pessoal, obrigado. Um grande abraço e até a próxima vez. Vai ter um prazer.